Pronto, queridos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Professor Roselito, juntos mais uma vez para estarmos compartilhando conhecimento, informação e experiências. Desta feita, nós estamos mais uma vez pela Sobrapse, a nossa querida FATEB, para estarmos aí compartilhando esse tema tão importante, falando sobre as crises existenciais. São várias, né? Mas estaremos discorrendo um pouco aí sobre esse assunto. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos agradecidos também aí pelo Polo de São Paulo, pela coordenação aí do Polo da FATEB em São Paulo, que é quem está organizando aí esse workshop. Vamos lá, para nós utilizarmos o tempo da melhor forma possível, tá certo? Estaremos definindo, estaremos entendendo a definição daquilo que seja a crise existencial ou esse vazio existencial, né? Geralmente, quem está acostumado comigo sabe que eu gosto muito do contexto histórico, né? Eu sempre faço um contexto histórico do termo, da aplicação prática daquilo, de onde veio, de onde partiu, como começou. Eu sempre gosto de fazer essa contextualização histórica. Dessa vez, a contextualização histórica vai ficar no final, para nós falarmos um pouco daquele que foi o criador, aquele que cunhou esse termo, essa ideia, essa abordagem. Dentro da psicologia, existe a logoterapia, que é muito pouco falada, muito pouco divulgada, pouco ensinada também nas faculdades. Eu tenho amigos que fizeram o curso de psicologia, se formaram como psicólogos, e eles não tiveram essa matéria de logoterapia. Então, no final, nós estaremos falando um pouco aí sobre esse autor da logoterapia, que é ele quem vai trazer esse anúncio, essa ideia do que seja tratar o ser humano, tratar as pessoas com base naquilo que a abordagem existencial, para que essa pessoa possa ter as suas queixas, os seus dilemas resolvidos, vai passar pelo processo desse autoconhecimento em relação à sua própria existência. Então, esse vazio existencial, essa crise existencial, ela vai ser criada com base nessa perspectiva. Ele vai acompanhar Freud, ele vai ter a experiência com Freud, ele vai ter experiência com Adler, e ele vai aqui agora se desvincular dessas duas linhas de pensamento em relação ao tratamento de pessoas no sentido psicológico, e ele vai trabalhar com base naquilo que ele mesmo está lançando como princípios, que é a logoterapia. Então, é importante que nós conheçamos. Mas aí eu vou deixar para o final, tá bom? Então, na questão da definição, nós vamos entender ao longo do assunto como definir, como podemos definir. Nós vamos entender, já que eu estou falando do vazio existencial, dessa perda de identidade própria, dessa falta de sentido para a vida, para a existência. Então, nós temos pessoas
descaracterizadas, né, em relação à sua personalidade. Então, nós temos o termo personalidade, nós temos ego, nós temos self, nós temos essência. Então, ao longo da aula, nós iremos tratar sobre esses pontos, que são 4 palavras que nós podemos aqui entrelaçá-las. Estamos falando do mesmo fator, estamos falando do mesmo elemento, tá bom? A primeira vista, essas 4 palavras, nós iremos visualizá-las em um panorama único e depois, se for necessário, nós estaremos dividindo-as individualmente, separando-as para que a gente possa enxergá-las de forma separadas. Mas entenda que quando eu falo personalidade, quando eu falo ego, quando eu falo self, quando eu falo essência, eu estou falando de termos que dizem respeito a esse eu interior, a esse meu eu existente, que tem as suas características próprias, que tem a sua vontade, que tem os seus desejos, que tem as suas preferências. Então, essas 4 palavras, elas se remetem a esse eu, né? A esse quem eu sou, né? Se refere a essas 4 palavras. Então, dentro daquilo que seja o vazio existencial, nós temos que identificar causas e sintomas. Eu vou ter que conhecer as causas para que eu possa eliminar os sintomas. A melhor forma de você passar por um processo de cura é você conhecendo a causa, é você identificando a causa. Então, eu vou aprender a identificar os sintomas, ok, mas eu preciso também, é extremamente necessário, que eu aprenda a identificar as causas, ok? E também veremos, quando nós falamos acerca do processo terapêutico, acerca do acompanhamento terapêutico, como esse tratamento pode ajudar, qual é a forma que esse tratamento pode ajudar, o que o terapeuta pode fazer, né? Quando eu falo terapeuta aqui agora, num sentido amplo, dentro da questão do profissional, seja psicanalista, seja psicólogo, são pessoas que estão habilitadas. Quando eu falo terapeuta, eu estou englobando aqui vários profissionais da área. Então, assim, qual é a utilidade da terapia como ferramenta para tratar, para acolher, para auxiliar as pessoas que apresentem essa demanda, que estejam sofrendo deste mal. E ainda que no contexto histórico, que eu disse que vou falar da pessoa no final, mas o contexto histórico tem até uma informação interessante, que nós temos no século XIX, o mal do século ali, né? No século XIX, Freud vai estabelecer a neurose de massa como o grande problema do século XIX, o grande mal do século XIX. E nós temos, dentro daquilo que seja a definição do mal do século XX, seria, foi anunciado isso, e depois, de certa forma, comprovado, seria essa crise, esse vazio existencial, que a sociedade estaria sendo acometida dessa expressão de pessoas sem perspectiva de vida, de pessoas sem projetos, de pessoas sem expectativa, de pessoas sem razão de existir, né?
sem motivo para existir. Pessoas totalmente desinteressadas, e isso vai se confirmar. E adentramos ao século XXI, e isso só cada vez mais se confirmou e se agravou. Então, daí a importância de nós compreendermos um pouco sobre isso. O que seria esse vazio existencial, né? Eu vou ter que aprender a lidar com esse meu eu, a formação desse meu eu, o estabelecimento desse meu eu, dessa minha personalidade, para que eu possa definir quais sejam os meus propósitos, os meus anseios, né? E como lidar com os questionamentos. Então, quando nós falamos de crise existencial, nós estamos falando da questão filosófica, das interrogações, das dúvidas, dos questionamentos, dos medos, né? Nós estamos falando desse momento reflexivo em que as pessoas começam a refletir, a pensar sobre as questões da vida, sobre as questões da sua própria existência, sobre a questão dos problemas que ocorrem com ela e com as pessoas à sua volta. Então, uma crise existencial pode acontecer a qualquer um, né? E pode ser considerada como algo muito comum na vida. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer faixa etária, de qualquer condição social, de qualquer meio cultural, pode ser acometido, digamos assim, desse momento reflexivo, e essa reflexão filosófica, essas queixas, esses dilemas filosóficos que dizem respeito às interrogações, né, aos questionamentos. Então, precisamos entender. Aí, aqui agora, eu quero pontuar já algo que eu considero importantíssimo, que é compreender a diferença entre a depressão e a crise existencial. Existe diferença entre a depressão e a crise existencial. Óbvio que nós podemos dizer que uma coisa pode levar à outra, mas eu preciso que você entenda que são duas patologias distintas, tá certo? A crise existencial é uma demanda e a depressão é uma outra demanda, ainda que uma possa estar atrelada à outra, ou uma seja decorrente da outra, ok? Mas são duas patologias diferentes e nós, ao longo aqui da aula, nós iremos tentar ver os pontos de diferenciação entre uma e outra. Mas vamos seguir aqui o cronograma para que fique bem claro aí, todos possam acompanhar. A crise existencial é quando o indivíduo deixa o questionamento tomar as rédeas e passa a se perguntar sobre qual o verdadeiro propósito ou valor e sentido da vida. Então, ou seja, note que o termo que eu usei aqui, para deixar bem claro, não é anormal o indivíduo ele está reflexivo, ele ter questionamentos, ele ter dúvidas sobre algo, sobre alguma coisa, sobre alguém ou sobre si mesmo, né? Em um dado momento, ele acha que ele gostava de uma coisa e daqui a pouco ele deixou de gostar e começou a gostar de outra coisa. Como é que ele vai encarar isso? Será que isso é normal? Eu sou obrigado a gostar da mesma coisa a vida toda? Ou eu tenho o direito de mudar o gosto, né? Eu uso um determinado perfume e, em algum momento,
aquele perfume ele pode se tornar enjoativo para mim e eu vou querer comprar um outro perfume. E eu vou me questionar, pô, será que eu estou mudando? Será que eu estou deixando de ser eu mesmo porque eu já não estou gostando das mesmas coisas que eu gostava antes? Então, existe esse questionamento dentro de uma normalidade, e eu quero que você entenda aqui, a crise existencial, ela pode ser identificada a partir do momento em que esses pensamentos, essas queixas, essas dúvidas, esses questionamentos, eles começam a reger a minha vida, o meu comportamento, a minha interação com as pessoas. Opa, é normal eu ter dúvidas? É normal eu ter questionamentos? Sim, porém, esses questionamentos, eles não podem estar superior àquilo que é a minha vida diária. Então, esse é o primeiro fator que nós percebemos que alguém está imerso nessa crise existencial. Ele já não tem outra atividade, ele já não tem outra motivação, ele está preso unicamente aos questionamentos de verdadeiro e falso, de certo e errado, de que se eu posso ou não posso, de que se eu devo ou não devo, de que o porquê isso é assim, de o porquê que isso aconteceu agora, de o porquê que isso aconteceu dessa forma. Então, ele está preso nesses questionamentos. Esses questionamentos dominam e regem a vida dele. Então, ele não tem nenhum propósito firmado, a vida dele não tem nenhum valor significativo, além dessas questões, ou seja, além desses questionamentos. Então, aí agora eu percebo que esse é o grande sinal de que a pessoa está, sim, de fato, imerso nessa crise. Ele já não consegue mais se definir, ele já não consegue mais se enxergar como um ser definido com razão, com propósito, com uma vontade estabelecida. Então, vamos lá? Um momento de questionamento sobre vários aspectos da vida, como a própria existência, o lugar no mundo, a função nos contextos em que você se envolve, o propósito da vida e o motivo de estar aqui. A pessoa faz uma certa revisão da vida, repleta de dúvidas, angústias e incertezas. O questionamento, a incerteza, é normal. Em alguns momentos, contudo, não pode se tornar permanente. Percebeu a ideia de que a minha vida é regida por isso? Eu não tenho um momento de certeza, de convicção, né? De propósito estabelecido e firmado, e nós falaremos um pouco sobre o momento da perda desse propósito. Né? Algumas pessoas até têm essa razão de existir, esse propósito de vida, esse objetivo de vida. Porém, quando alcançam esse propósito, esse objetivo, elas se perdem. A vida dela se baseava em alcançar aquele alvo, aquele propósito. Uma vez que esse alvo é alcançado, uma vez que esse propósito ele é concretizado, ele se realiza, essa pessoa agora fica perdido. E agora eu faço o quê? Né? Qual o sentido para mim agora? Outro dia eu tive um aluno, se tornou muito meu amigo, e eu, no começo, né, da minha jornada, dentro de aula, dentro de ministração de palestras, ele me viu lá atrás, escrevendo, traçando ali o que eu queria fazer, como eu ia fazer, buscando
treinamentos, cursos, para que eu pudesse me habilitar para fazer, e ele acompanhou esse processo. Aí, quando foi um dia, ele chegou em um determinado evento e eu era um dos que estariam ali ministrando. Aí, quando acabou, ele foi lá me cumprimentar, feliz por ter visto, né, a concretização ali daquilo que, nas palavras dele, rapaz, graças a Deus você realizou o seu sonho. Aí ele me fez a seguinte pergunta: e agora? Aí ele ficou assim, como quem disse assim, esse era o seu projeto de vida. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos e você trabalhando em cima disso. Agora realizou, e agora você vai fazer o quê? Aí eu olhei para ele e falei assim, o que é que você faz quando um sonho se realiza? Aí ele parou, pensou. Aí eu disse, eu posso lhe dizer o que é que eu faço quando um sonho se realiza? Ele disse, diga. Eu digo, eu vou sonhar outro. Porque da mesma forma em que eu sonhei esse, e esse se realizou, aí aqui agora é sinal de que eu posso realizar, eu posso concretizar. Então, eu vou providenciar um outro sonho para sonhar. Já que esse se realizou, eu vou viver a realização desse, ok? E vou já providenciar um próximo sonho. A minha vida não vai estagnar, ela não vai parar, porque esse meu sonho, meu projeto de vida se cumpriu. Não, eu vou desfrutar da realização desse projeto e vou sonhar um outro sonho. Por quê? Esse segundo sonho aqui agora, ele já vai ser um sonho, digamos assim, mais palpável do que o primeiro, porque eu já estou com a sensação de que é possível, de que posso realizar. Basta eu seguir os passos corretos para a realização de um sonho. Então, ali, aquela conversa com ele, de mais ou menos 30 minutos, me valeu a noite pela troca de experiência que tivemos ali. Então, infelizmente, algumas pessoas entram num processo de crise existencial justamente porque se perdem neste momento em que aquele projeto de vida que ele tinha se realizou. Então, aqui agora, ele fica sem nenhuma nova perspectiva, perdeu o sentido. Deu para entender? Então, assim, nós estamos pontuando como identificar causas, lembrem, sintomas, ok. Então, eu tenho aqui uma das causas da crise existencial, de que quando alguém entra em uma crise existencial, é quando ele sente que fez aquilo que projetou fazer. Aquilo se realizou, então aqui agora ele fica sem norte, ele fica sem direção, sem sentido, perde o sentido. A vida dele perde o sentido, porque o que ele tinha para realizar, o que ele tinha para fazer, ele já fez. Então, que fique aí essa dica. Quando eu realizar o que eu queria realizar, eu vou providenciar uma nova realização para que ela seja concretizada e realizada. Então, o refletir, o pensar, o revisar dessa minha vida ao longo dos anos, ao longo das experiências, é normal eu parar em um determinado momento e analisar se a minha vida hoje, na idade que eu tenho, com aquilo que eu conquistei, com o lugar onde eu me encontro hoje, com a família que eu tenho hoje, né, com o ministério que eu tenho hoje, enfim, com a profissão que eu tenho hoje. Então, veja que a recapitulação dessa minha trajetória, ela é normal, né? Agora, eu não posso me prender nessa recapitulação, pontuando os tropeços, pontuando as falhas, preso naqueles meus fracassos
que fazem parte da vida de qualquer um. Então, é interessante que nós entendamos isso. Mas ainda falando de causa, né, eu citei uma causa, ok? Que faz com que algumas pessoas entrem no processo de crise existencial, que é a falta, vou usar o termo aqui, a falta do que fazer. Né? Eu fiz o que tinha para fazer, então agora não tenho mais o que fazer. Se perde por falta de um propósito estabelecido, sendo que ele realizou o que tinha como meta. Mas vamos citar aqui alguns, tá certo? O que pode causar uma crise existencial. Medo do futuro, insegurança, cansaço mental, desânimo, sentimento de incapacidade, nós iremos falar um pouco desse detalhe, dúvidas sobre si mesmo, eu queria que vocês gravassem isso aqui, dúvidas sobre si mesmo, eu já citei acerca daquela pessoa que não consegue se definir, alguns, eles até têm um perfil próprio, ele sabe qual é o perfil que ele tem, ele sabe quem ele é, mas ao longo do tempo, as suas mudanças, as mudanças que vão acontecendo com o meio em que ele vive, as mudanças em si mesmo, gera nele dúvidas sobre quem de fato ele é. Mais na frente nós falaremos sobre isso, mas eu quero que você entenda que a aula gira em torno desse ponto, dessas dúvidas sobre si mesmo. Porque se eu não souber quem eu sou, eu não sei se eu vou gostar de João, eu não sei se eu vou gostar de Maria, eu não sei se eu vou gostar da cor azul, eu não sei se eu vou gostar da cor vermelha. Então, ou seja, todo o meu relacionamento interpessoal passa por esse relacionamento intrapessoal, essa definição de si mesmo. Então, se eu estou fragilizado nessa minha definição de mim mesmo, é um grande abismo que eu estou entrando nesse meu vazio, nessa minha crise existencial. Então, insônia, medo, dúvidas. Note que quando nós falamos medo do futuro, quando nós falamos o medo, no sentido geral, nós falamos de insegurança, nós falamos de desânimo, nós falamos de insônia, nós falamos de dúvida, estamos dentro de um contexto geral, certo? A pessoa é insegura, a pessoa tem dúvidas sobre aquilo que ela vai fazer no outro dia, ela não se sente segura, ela tem medo daquela situação que ela vai enfrentar, daquilo que ela tem a fazer. Então, essa sensação de incapacidade. Né? Então, aqui eu pontuei também alguns sintomas. Como eu disse, nós temos que ver causas e temos que ver os sintomas. Então, vamos lá. Veja que cansaço mental, ele entra como causa e ele também vai ser identificado como sintoma, ok? Nós temos a ansiedade e temos o estado depressivo. Como eu disse, era para eu separar, distinguir aquilo que era depressão daquilo que é a crise existencial. Às vezes, aquele indivíduo ele não está com depressão. Ele está vivendo um momento de questionamentos, de dúvidas, de incertezas de si mesmo e do mundo à sua volta, e a falta de respostas, a ausência de respostas a esses questionamentos vai deixando ele em um estado depressivo. Percebeu? Então, o estado depressivo aqui, a depressão aqui, ela é um sintoma da crise existencial. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu estou na clínica e eu estou atendendo alguém que chegou com um quadro de depressão. Eu preciso descobrir como essa depressão foi provocada. Esse estado depressivo veio
A partir de quê? Então, dentro da análise ali, nós vamos identificar que tudo começou a partir dessas dúvidas de si mesmo, a partir dessa insegurança, a partir desse sentimento, dessa sensação de incapacidade, né? Então, a crise existencial levou essa pessoa ao estado depressivo. Então, a depressão ela está ali, ela existe e precisa ser tratada. Ela é um sintoma. Um sintoma de quê? Um sintoma da crise existencial. Então, se eu tratar essa crise existencial, eu vou resolver, eu vou solucionar o estado depressivo, né? Então, é interessante que nós percebamos isso. Então, aqui só para ler, a ansiedade é pela aflição de não encontrar respostas rápidas, nem soluções imediatas. Então, eu tenho algo para decidir, para definir, para entender, e eu estou buscando respostas para aquilo, e essas respostas, às vezes, demandam tempo. E eu vou ficar ansioso, e aqui agora eu quero que você entenda que a ansiedade aqui é a mesma na questão do que nós falamos da ansiedade, estamos dentro do mesmo quadro, para resolver essa crise de ansiedade, para resolver esse estado de ansiedade que aquela pessoa apresenta, eu preciso ir à fonte dessa ansiedade, que vai ser a crise existencial. Então, perceba que eu estou usando aqui a ansiedade e o estado depressivo como sintoma, né, da crise existencial. E essa sensação de incapacidade, ela vai levar a pessoa ao estado depressivo, à depressão propriamente dita. Por quê? Porque ele pode estar, esse sofrimento dele, ele pode estar por causa da frustração, ele até tentou realizar alguma coisa, ele até tentou fazer alguma coisa e não conseguiu, né? Não foi eficiente no que ele quis, aquilo não se realizou, então ele vai ficar agora com medo de tentar novamente, né? Então, perceba como essas questões elas estão entrelaçadas. Eu separei aqui um ponto no slide para nós falarmos um pouco sobre a questão da consciência, né? Nós temos todo o funcionamento neural, nós temos todo o funcionamento cerebral, eu tenho o cérebro, e nessa interação neural, né, nós temos a consciência, ou seja, a mente humana ela existe dentro daquilo que é o funcionamento neural. Então, para quem ainda não estudou neurociência, para quem ainda não pesquisou neurociência, eu aconselho aí a fazer uma pesquisa dentro dessa área, para que nós entendamos a fisiologia do cérebro, né, dentro daquilo que é a mente que existe dentro desse cérebro. Então, ou seja, o homem é a única criatura que possui consciência. Opa! Então, por exemplo, eu vou citar aqui, eu tenho uma pessoa com os seus questionamentos, com os seus receios, com os seus medos em relação ao futuro, em relação à vida, nós já citamos, em relação à morte. Então, essa consciência, ela só existe no ser humano, tá certo? Por exemplo, você não vai passar na rua e vai ver um cachorro sentado em um banco da praça, né, de cabeça baixa, pensando, analisando em como ele vai morrer, em para onde ele vai, de onde ele veio, o porquê que ele está ali. Então, ou seja, esse estado
de questionamentos, de queixas, de dúvidas, de insegurança, diz respeito à consciência. E o ser humano é quem tem essa consciência. Aí eu cito, né, como você pode ver aí, o córtex pré-frontal. É a região do cérebro que desempenha um papel importante no controle do raciocínio. Opa, raciocínio. Comportamento emocional, controle da atenção, escolha das opções comportamentais mais adequadas à situação social. E aqui eu quero que você preste atenção quando eu falo acerca de comportamento social, tá certo? Funções cognitivas, pensamento, raciocínio, percepção sensorial e compreensão da linguagem. Então, essa é a parte do meu cérebro que está ligada diretamente a todas essas atividades, tá bom? Então, eu tenho a consciência, isso que me faz ter esse elemento reflexivo de questionamentos, de dúvidas, de incertezas, né? De anseio por respostas, por elaboração de perguntas. Então, falemos um pouco daquilo que é a personalidade, criada com base nessa consciência, né? Vamos citar o ego como o mediador entre as funções que operam no id. E aí, aqui agora, para quem já fez o curso de psicanálise, esses termos já é mais comum. Para quem ainda não fez, nós temos o aparelho psíquico, na teoria freudiana, dentro daquilo que é a psicanálise, e lá nós encontramos o consciente, pré-consciente, e o inconsciente. Primeira tópica daquilo que é o aparelho psíquico. Na segunda tópica, nós temos, além desses três, nós temos o id, o ego e o superego. Como nós estamos falando de personalidade, como nós estamos falando dessa capacidade de interação, de lidar com as minhas experiências, com os meus relacionamentos, com aquilo que me afeta, com aquilo que acontece à minha volta, nós estamos falando de uma convivência social, nós estamos falando de um contato social. Então, o ego é que vai fazer essa intermediação entre aquilo que é desejo, referente ao id, o id é desejo, vontade, ok? E o ego é aquele ponto entre esse desejo e a vida real lá fora. Então, o ego vai fazer com que esse meu desejo seja pensado, definido, estabelecido para ser praticado ou não, para ser feito ou não, para ser realizado ou não. Então, nós temos o superego lá no final, que vai ser o julgador dessa minha ação. Então, um ego, uma personalidade mal formada, mal estabelecida, mal definida, ela vai se encontrar perdida nessas decisões. Entendeu? Porque eu disse que todo o nosso contexto de vazio passa por essa construção, por essa identificação, por essa definição de si mesmo. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso estabelecer esses meus valores, esses meus princípios, essas minhas escolhas, né? O porquê que eu fiz essa escolha, para que eu fiz essa escolha. Então, essa minha consciência, ela vai estar atuando em cima disso. Aí o Freud vai definir esse aparelho psíquico com esses elementos. Eu tenho a vontade, é o id, eu tenho o ego, que é quem vai intermediar entre aquilo que eu desejo e o que eu realizo, e eu tenho o superego,
que vai julgar se aquilo que eu realizei está correto ou não. Então, como nós falamos dessa personalidade, esses ajustes sociais do comportamento precisam ser feitos. E nós iremos falar um pouco disso mais a fundo, e eu gostaria que você me acompanhasse, pelo seguinte: algumas pessoas elas estão dentro de uma crise existencial justamente pela ideia de não ter normas, regras, princípios, valores. Ou seja, com o passar do tempo, foi se divulgando, foi se ensinando, foi se vendendo a ideia de que o ser humano ele é livre para fazer o que ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer. Foi se vendendo a ideia de que você pode ser quem você quiser. Opa, peraí, eu posso ser quem eu sou? Aí, com o passar do tempo, essa pessoa foi se tornando em tantas outras pessoas que chegou um momento em que ele não sabia quem ele era, né? Pela ideia de que você pode ser quem você quiser. Mas espera aí, e os ajustes sociais? E a noção de realidade? Se eu posso ser, de fato, aquilo ou não? Se eu posso fazer aquilo ou não? Né? Então, assim, não é porque um Fiat Uno se sente um BMW que ele vai ser um BMW, né? Não é a realidade dele. Então, a ideia de que você pode ser quem você quiser. Então, você é livre para fazer o que você quiser, como quiser, a hora que quiser, né? Porque não existem normas, regras, leis, e toda e qualquer pessoa ou instituição que represente a autoridade, que esteja dentro da definição de hierarquia, aqui agora é confrontada. Por quê? Porque eu não quero que ninguém imponha nada para mim, eu não quero que ninguém determine o que eu devo ser ou como eu devo fazer. Opa! E aí agora, quando essa pessoa entende que a vontade dela é essa, ser quem ela quiser, a hora que ela quiser. Só que quando a realidade surge e ela percebe que, na prática, aquilo ali não funciona, ela também já não tem um caminho de volta, ela também já não sabe mais quem é que ela vai ser, né? Naquele universo que ela criou de várias possibilidades. Então, nós estamos vendo pessoas em meio à crise existencial, porque ela tentou ser várias pessoas, terminou que ela não se tornou nenhuma daquelas que a liberdade dela disse que ela podia ser, e agora ela está perdida. Opa, mais uma causa de termos pessoas dentro de uma crise existencial. O que foi que aconteceu, professor? Ela tentou ser tantas pessoas que ela se perdeu em meio àquelas tantas pessoas.